pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Quem é Você, Alaska? Esse livro foi escrito pelo John Green e foi o seu primeiro romance lançado. O ano passado foi lançada essa edição comemorativa de 10 anos e ela está caprichadíssima porque a editora Intrínseca fez um trabalho muito bacana. Essa capa ela tem uma textura, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tem uma textura muito bacana. O livro tem uma orelha muito legal, ele tem bastante folhas pretas, além disso ele tem um trabalho gráfico muito bem feito. E no final do livro a gente tem alguns extras, por exemplo, cenas cortadas, um extra chamado Antes e Depois, contando os dias, algumas perguntas respondidas pelo John Green, e Quem é Você, Alaska, 10 anos depois, uma retrospectiva literária. O livro ele é muito bonito e também esses extras são muito bacanas, mas então, leiam os extras depois do livro. Uma coisa importante de se ressaltar é que apesar do livro ser comemorativo, ele tem um custo-benefício muito bom, eu paguei muito barato por ele. Quem é Você, Alaska é o primeiro livro do John Green que eu leio, e foi uma experiência muito boa. Porque eu não conhecia a escrita do autor, ela foi uma escrita que me agradou bastante durante a leitura. Uma escrita super fácil, uma escrita rápida que vai acabar te instigando a continuar a leitura. E além disso, eu quero ler o A Culpa das Estrelas e eu vou tentar comprar, talvez para ler ano que vem, para eu ter uma segunda opinião, né? Ler uma outra obra do John Green. Mas essa daqui não foi 100%, mas eu gostei bastante do livro. Quem é Você, Alaska vai contar a história do Miles Halter. E ele é um adolescente que não tem muitos amigos, então ele é um pouco antissocial. E ele gosta muito de ler, mas o tipo de leitura que ele faz é a leitura de biografias. Ele gosta também muito de saber sobre as últimas palavras das pessoas. Em uma dessas leituras ele acaba se deparando com as últimas frases do poeta francês François Rabelais, que eram as seguintes: "Vou em busca de um grande talvez". O Miles ele gosta muito dessa frase e ele acaba pensando a respeito dela e ele percebe que ele precisa sair da sua zona de conforto, sair da proteção dos seus pais para ir em busca das suas aventuras, para ir em busca do seu grande talvez. E essa reflexão que o John Green coloca dentro do livro, de a busca pelo seu grande talvez, ela é muito bacana e ela é muito bem contextualizada dentro da obra. Então o Miles acaba decidindo que ele quer mudar de escola, ele acaba saindo da cidade onde ele morava para ir para uma outra cidade para estudar num internato que o pai dele havia estudado quando menor. O Miles então ele acaba se mudando e ele vai dividir quarto com um colega. E esse colega dele é o Chip, ou Capitão. Apesar de eles terem se estranhado no primeiro momento, eles acabam se tornando grandes amigos. E o Chip apelida o Miles de Bujão, na tradução da Intrínseca, ou Gordo, na tradução da Martins Fontes. E não faz sentido, porque o Miles ele é magro e alto, muito pelo contrário do que seria um bujão. Conforme o Miles e o Capitão vão fazendo amizade, eles vão se conhecendo melhor, o Capitão resolve apresentar para ele Alaska Young, que é uma personagem super forte, com uma personalidade super intrincada. E o Miles a descreve da seguinte forma: se as pessoas fossem chuva, eu seria garoa, e ela um furacão. E a partir dessa frase a gente consegue ver o quão importante a Alaska vai ser para a história e o quanto a história vai girar ao redor dela. O livro é dividido em duas partes, antes e depois. E aqui no início, na primeira parte, os capítulos começam, por exemplo, assim: 136 dias antes de um grande acontecimento que vai beirar mais ou menos a metade do livro. E depois da metade, os capítulos serão contados com, por exemplo, um dia depois. Entende? A segunda parte da história é uma trama um pouco mais circular, ela acaba girando em torno de si mesma, ela acaba voltando a assuntos que já foram vistos. Isso pode ser um pouco chato, mas ao mesmo tempo, a segunda parte do livro vai trazer algumas reflexões sobre a perda, sobre o perdão. Então isso é muito bacana e o autor soube muito bem desenvolver a segunda parte do livro. E também o final, apesar de ter tido um acontecimento bem grande, bem importante, o final do livro ele é muito interessante. Basicamente a história é essa, e agora eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre qual foi a minha relação com os personagens desse livro. Os personagens de Quem é Você, Alaska, eles quebram muitos paradigmas, porque eles são muito dedicados, eles são quase CDFs. E a nossa cultura acaba relacionando os CDFs como pessoas chatas, irritantes, extremamente inteligentes, que não conseguem se divertir além de estudar. E o Quem é Você, Alaska acaba quebrando com esse paradigma, porque os três personagens principais, o Miles, a Alaska e o Chip, que é o capitão, eles são muito inteligentes e muito dedicados, mas ao mesmo tempo eles acabam se metendo sempre em confusão, fazendo trotes, eles bebem, eles fumam, eles já têm ligação com o sexo,
E Alaska, que é a pior dos três, apesar dela aprontar muita coisa, ela tem uma relação muito bonita com a literatura. E um dos seus escritores favoritos é o Gabriel Garcia Marques. Essa construção da personalidade deles e a quebra dessa ideia de que os CDFs são inteligentes e não se divertem é muito boa e muito interessante. Em geral, os personagens eles são bem construídos, mas o Miles ele é um pouco irritante, ele é influenciável. Dentre os três principais, ele é o mais fraco em personalidade. Na segunda parte da história, ele acaba se tornando um personagem muito egocêntrico, muito preocupado com si mesmo e não vendo como que a segunda parte, a outra parte da história, era um pouco mais delicada do que ele estava tratando. O crescimento dele tinha tudo para ser um dos melhores do livro, porque ele começou meio bobinho, meio influenciável, e eu acreditava que até o final do livro ele seria um personagem muito bem construído, firme, forte. Mas esse crescimento não foi como esperado, porque ele cresceu rapidamente no último capítulo do livro, então ficou uma coisa meio abrupta para um personagem que não havia mudado em todos os outros capítulos, e apenas no último ele acabou sendo um pouco mais forte, um pouco mais complexo. O Capitão, ele é um personagem um pouco mais mediador, ele vai mediar a história, ele não é a figura principal, mas ele tem um papel muito importante na obra. Ele seria quase como um coadjuvante, mas ele tem uma participação um pouco maior na segunda parte do livro. Apesar de ele ter ganho um pouco mais de voz, o Miles continuou com os holofotes, infelizmente. E Alaska é a personagem mais interessante do livro. Muita gente não gosta dela porque pensa que ela é altiva demais, que ela é egocêntrica demais. Mas eu vejo essa característica na personalidade dela como uma personalidade forte. Ela retrata um gênio difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa em camadas, uma pessoa sofrida. Por isso que eu acredito que a personalidade da Alaska é a que mais se aproxima de nós, porque todos nós temos problemas, todos nós temos algumas sombras dentro de nós que nós não revelamos, nós não mostramos. Então a Alaska ela pode ser entendida como uma personagem um pouco chata, mas pra mim ela foi mais entendida como uma personagem forte, uma personagem difícil, uma personagem complicada de se conviver. E a Alaska, você só sabe dela o que ela te revelar. O resto, você não tem certeza de nada. E aquela frase onde diz que ele era a garoa e ela o furacão, ela precisa ser melhor interpretada. O furacão ele pode ser visto como um fenômeno da natureza importante, um fenômeno imponente. Todo mundo tem medo de furacão, porque ele é forte, ele é poderoso, ele é avassalador. Mas ao mesmo tempo, depois que ele passa, o que ele deixa? Ele deixa destruição, ele deixa desgraça. Então a personalidade da Alaska é muito parecida com o furacão. E é por isso que a gente precisa interpretar melhor aquela fala. Aquela fala não é apenas bonita, ela tem um significado um pouco mais profundo e um pouco mais intrínseco e complicado, além daquilo que a gente imagina. Por isso que a gente precisa tomar cuidado e não entender aquela frase apenas como uma coisa boa, porque um furacão não é uma coisa boa, tá? Tiveram alguns motivos que me fizeram não favoritar esse livro. O primeiro deles é que a trama ela foi um pouco previsível. Antes de chegar na parte principal da história, eu já consegui entender o que ia acontecer. Então a trama se desenvolveu da forma como eu já imaginava. O Miles também é uma das outras coisas que me incomodou no livro, porque ele não teve um crescimento bacana. E o outro motivo que eu não favoritei o livro foi por causa da trama. A trama Young Adult ela já está ultrapassada. Os autores, na minha opinião, eles já não estão conseguindo colocar mais originalidade dentro desses livros. Ficou uma coisa muito repetitiva para mim. Aquela mesma questão da adolescência que a gente vê no início do livro, do Miles ser muito revoltado e não sei o que, ela é um pouco batida. Então você já viu em muitos outros livros isso. Então por isso que o livro não é um favorito e por isso que eu dei 4 estrelas para ele. Mas então é isso, pessoal. Eu gostei bastante da leitura de Quem é Você, Alaska. É um livro que eu indico se você quer conhecer o John Green, se você quer ler o John Green. Eu pretendo ler, como eu já comentei, A Culpa das Estrelas daqui a algum tempo. E eu espero gostar tanto daquele livro como desse daqui. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar suas opiniões aqui nos comentários. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Além disso, conhece o canal Sinceroteca, que é parceiro do Não Apenas Histórias. Me segue nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!